6h04 em Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça e também a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez sejam nossas companheiras em mais esta edição do programa Explicando a Bíblia, neste dia 12 de março do ano de 2014. O programa Explicando a Bíblia tem vários propósitos, dentre eles um propósito nobre que eu sempre cito, irmãos, que é o incentivo à leitura da Bíblia. O propósito de explicar a Bíblia, até pelo título do programa, isso aí é óbvio mesmo. Agora, o incentivo da leitura da Bíblia, que também está atrelada ao propósito de explicar a Bíblia, de comunicar com você, de fazer parte da sua vida, do seu lar, o propósito de divulgar os anunciantes também que fazem com que este programa venha ao ar, propósito de fazer com que nós tenhamos uma elucidação dos textos da Bíblia. Isso faz com que a gente desmistifique ou desrotule esse negócio de achar que a Bíblia é uma coisa enigmática, apenas poucos têm acesso à interpretação. Não, a Bíblia é o livro de Deus para o povo de Deus, e aquele que é de Deus de fato compreende sem necessariamente ter tanta cultura. Nós hoje vamos trabalhar o capítulo 41 do livro de Gênesis, mas para esta tarefa honrosa está chegando aqui voando e voado o nosso querido pastor José Ilmar Ferreira, que é coordenador do setor de número 3 da nossa capital, em um dos setores da Igreja Assembleia de Deus. Pastor José Ilmar Ferreira, o senhor é muito bem-vindo e já está com a sua primeiro bloco, né, na sua mão. É um prazer compartilhar com todos vocês a fé que nós temos no nosso Deus. E como nós servimos, como nós o amamos, como nós o adoramos e divulgamos os seus feitos na terra. E toda parte da Bíblia, ela tem a inspiração de Deus para a nossa edificação, para o nosso bem, consolação. E nós precisamos estar atentos a essas vozes de Deus que estão na terra por meio dos seus servos. E hoje o capítulo 41 do livro do Gênesis mostra exatamente como Deus trabalha na vida do seu povo para dizer ao mundo que ele é Deus em todas as circunstâncias. O capítulo 41 é uma narrativa histórica da história de um homem judeu chamado José, que após descer ao Egito e passar por circunstâncias daquelas que já foram comentadas aqui nos capítulos anteriores, a sua ida para a prisão, como ele chegou ao palácio de Faraó, e agora o capítulo 41 narra a história dele para administrar o Egito. Uma história que não é de um personagem só. Aqui nós não vemos o personagem José como peça única da história de Deus. Toda história, ela tem diversos personagens. E José é um dos protagonistas principais na qualidade de homem dessa história. Porque Deus está no centro da história de José, para que por ela nós venhamos ter a esperança de em circunstâncias semelhantes, sejamos bem-aventurados em saber que Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Logo no versículo 1, capítulo 41, versículo 1, diz assim que ao final de 2 anos inteiros haviam se passado desde o tempo em que José fora levado à prisão, no momento em que ele fugira de estar com a esposa de uns comandantes de Faraó, e ele não aceitou, por isso foi preso. Passaram-se 2 anos. Ora, às vezes a gente passa uma luta de um dia, de uma semana, de um mês e quer logo uma resposta, né? Às vezes a gente chega nos lugares também querendo colocar tudo como a gente quer, da noite para o dia, num mês, numa semana, e isso causa muitos transtornos. Por isso que é bom aprender com a Bíblia, que já fazia 2 anos que José estava preso, para que alguém se lembrasse dele. É porque Deus tem o seu tempo e propósito para todas as coisas. E quando ele estabelece tempo e propósito, só nos resta aguardar, porque virá no tempo certo. E quando vem no tempo certo, a Bíblia diz que as coisas feitas ao seu tempo, elas são boas. Então já eram decorridos 2 anos, José estava naquele lugar. Talvez alguém até pense assim, que ele estava esquecido, mas quem tem comunhão com Deus sabe que Deus não se esquece
daqueles que o ama e que colocou na terra para os seus propósitos, seus desígnios e cumprir a sua vontade na terra. Então, depois daqueles 2 anos, Faraó sonhou um sonho. E que não foi somente um, foram 2 sonhos sonhados por Faraó. Do versículo 1 até o versículo 4, narra o primeiro sonho dos Faraó, que foi o sonho em que ele estava à beira do rio, certamente o rio Nilo, e que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, gordas de carne, e pastavam no prado. Versículo 3 diz que também do mesmo rio subiu, após aquelas vacas, sete vacas feias à vista e magras de carne, e parava junto ao rio e consumia aquelas vacas gordas. Pois bem, as vacas, versículo 4 diz, as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Então aqui foi o primeiro sonho de Faraó, que parecia ser muito simples. Apareceu vacas gordas e vacas magras, que as gordas eram comidas pelas magras. Parecia até ser fácil interpretar. A partir do versículo 5 até o 7 é o segundo sonho de Faraó. Agora vem o sonho das espigas. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Tem muitas coisas em nossa vida que Deus nos dá, nos revela, nos fala. E a princípio a gente pensa que é uma coisa muito simples. Mas Deus é o dono da história. Deus é o Senhor da história. E Ele escreve a sua história no mundo através dos homens, através de nós. Não somente daqueles que nele creem, servem e adoram, mas também por meio daqueles que ele nem crê, nem serve, nem o adoram. Porque todas as coisas que existem no mundo são de Deus. Os homens são de Deus. E Deus, quando quer cumprir o seu propósito na terra, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Usa até o ímpio para o dia da impiedade. Usa o animal, usa a árvore, usa a água, usa toda a sua criação, porque Deus é dominador de todas elas. Então aqui 2 sonhos que Faraó teve. O sonho das 7 vacas e o sonho das 7 espigas. Agora vem o desdobramento de todas essas coisas. No versículo 8 diz assim: aconteceu que, amanhecendo pela manhã, o espírito de Faraó ficou perturbado e mandou chamar os adivinhadores do Egito e os sábios e lhe contou seus sonhos, mas nenhum deles puderam interpretar. Porque os reinados, eles possuíam pessoas que estavam à disposição do rei como orientador, como ajudador, como homens que davam ao rei a orientação para todos os propósitos do rei. O rei não atuava só. Por mais soberano que ele fosse, ele não atuava só. E isso já nos diz de que ninguém deve fazer as coisas só. O rei foi buscar conselho. Os seus conselheiros, seus sábios, ele contou o sonho. E eles certamente não puderam dar a interpretação, porque temiam que desse a interpretação ao rei e o rei não se convencesse e aquela interpretação fosse uma interpretação falsa. E agora o rei, turbado, inquieto, foi ser servido pelo seu copeiro, porque o rei tem o copeiro e o padeiro. E quando o copeiro foi servir a Faraó, disse assim: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-se sobre a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro. Versículo 11 diz assim: então sonhamos um sonho da mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos sonhos o sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-lhes os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tomar ao meu estado, e a ele o fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José,
E o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Então aqui os dois homens, o padeiro e o copeiro, disseram a Faraó o que aconteceu. E como Deus trabalha na mente e no coração das pessoas, irmãos, os nossos feitos são manifestados no momento certo. As coisas feitas no momento errado, na hora errada, elas vão estragar. Por isso que quem crê em Deus tem esperança, tem confiança. Não fica lutando para fazer as coisas acontecer, não. Porque no tempo ela vai acontecer. Então, José estava lá no seu lugar. Não se conta a história de José lá no cárcere, se ele reclamava. Não, porque quem ama a Deus e quem serve a Deus conhece os propósitos de Deus que são revelados ao seu tempo. Por isso que até Maria aguardava no coração que ao seu tempo se cumprisse a profecia do anjo. 13h15, vamos ouvir o primeiro hino, um grande clássico da música evangélica, Sem Ovelhas, em sua versão original com o pastor Oséias de Paula.